Olá, mais uma vez estamos aqui juntos para aprender mais da palavra. Hoje queremos deixar nosso abraço especial para os nossos amigos e irmãos surdos, o Dia Nacional do Surdo. Como o Senhor nos permite ter acessibilidade na língua de sinais, nós queremos deixar nosso abraço, nossa gratidão a Deus por tantas vidas que têm sido colocadas nas mãos de Deus e têm sido bênção, né? Pedimos também a Deus que ajude aqueles que ainda não conseguiram entender que Jesus ama, que Jesus salva, que essa mensagem possa chegar até eles. Irmão Ronaldo, irmão Jorginho estão com a gente aqui hoje, vão nos dirigir, nos conduzir nesse momento. Que seja um momento de crescimento, de aprendizado. Vamos orar. Irmão Ronaldo, pode orar nesse momento, pedindo a Deus que seja o nosso professor. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, mais esse momento em que podemos nos reunir para estudar a Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie, abrindo os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos, Senhor, para perceber as verdades da Tua Palavra, Senhor, que nos ajuda a crescer, que nos salva em Cristo Jesus, para que assim, Senhor, nos tornemos dia a dia discípulos Teus, discípulos do Teu Filho amado Jesus Cristo, e fazermos, Senhor, a Tua vontade aqui nesta terra. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 O desafio hoje é o que diz a palavra, o que a palavra fala para mim, e como eu vou aplicar essa palavra no meu dia a dia. Deus abençoe. Amém. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo em Lucas. Hoje especificamente Lucas 6, de 12 a 19. E eu vou ler primeiramente para que a gente possa entender o contexto aqui do texto, né, para que a gente possa se debruçar sobre ele mais especificamente a cada versículo. Então o texto vai nos dizer o seguinte, 6, de 12 a 19, né? Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Amém? Esse texto, ele a princípio, ele fala do chamado ali dos discípulos, e ele já começa, na verdade, a despertar na gente o interesse de entender como foi feito esse chamado, e a gente tem aí três perspectivas desse chamado, porque os evangelhos sinóticos, todos eles tratam dessa chamada, só que cada um deles tem uma ênfase diferente, que é o que a gente vai perceber, né? Lucas, aqui, como a gente acabou de ler, ele está falando de Jesus ter se retirado ao monte e ter passado a noite inteira orando antes de tomar a decisão de escolher os 12 apóstolos. É o que Lucas trouxe como ênfase, né? Que é o que a gente lê no 6:12. Então, esse fato é muito interessante, né? Porque era uma decisão que Jesus precisava tomar, e Jesus, mesmo sendo quem era, ele nunca abriu mão de estar em comunhão, em oração com Deus Pai. A gente vê em toda a caminhada de Jesus que em absolutamente tudo que ele precisava fazer, em toda decisão que ele precisava tomar, ele gastava tempo em oração, tempo pedindo ali o direcionamento, em comunhão com o Pai. E isso é uma grande lição para a gente, né? Inclusive nessa própria questão aí da escolha dos apóstolos. A gente vai ler também aqui no livro de Mateus, que ele já tem uma perspectiva diferente. Mateus 10:1, ele vai dizer, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades.
Então, Mateus, ele já vai pegar pelo aspecto ali da questão do poder. Ele destaca a autoridade que Jesus conferiu a eles, né? Conferiu aos seus discípulos para expelir os espíritos imundos e curar toda sorte de doenças e enfermidades. E em Marcos, só para a gente ver os três, Marcos 3:13, ele vai dizer o seguinte: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Ele vai aí falar sobre a soberania de Jesus, né? Jesus escolheu aqueles que ele quis. Ele tinha vários discípulos, e dentre aqueles discípulos que ele tinha, ele escolheu os 12 apóstolos. Designou 12 para estarem com eles e para os enviar, né? Para pregar e para exercer ali a autoridade de expelir demônios, né? Também. Quer falar, completar, Ronaldo? Não, Jorge, só pegando você fez esse paralelo com os 3 evangelhos e reforçando só o que você disse. Lucas, ele vai dando um ênfase realmente diferente. O que Lucas tenta aqui dar uma ênfase, eu entendo, é que primeiro Jesus chamou, depois ele preparou, para depois enviar, quando realmente ele recebe o nome de apóstolos, porque diferente de Mateus, que já na sequência diz que Jesus já deu poder para expulsar demônios, isso em Lucas vai ocorrer lá no capítulo 9, dos versos 1 a 6. Né? Então, existe um passo a passo aí do chamado, do preparo e do envio como apóstolos para realmente proclamar essa palavra de salvação. Eu acho importante deixar isso destacado para que se entenda por que existem diferenças. Na realidade, o sentido é o mesmo. Lucas, como ele tem um sentido mais lógico e organizado, ele deixou isso um pouco mais claro para a gente. Exatamente. Primeiro havia a necessidade de conversão deles, né? Para depois o envio, realmente, para depois de serem ordenados. Não foi feito assim, chamou e jogou eles de todo jeito, né? Realmente houve todo um preparo. E aí a gente pode tirar algumas coisas até para a nossa realidade hoje, né? Jesus, ele só teve 12 apóstolos, né? Os apóstolos foram instrumentos para receber a revelação de Deus, inspirados nas Escrituras, né? Os 12 e Paulo, que foi chamado depois. Mas não existem apóstolos hoje, não há sucessão apostólica. A gente vê muitos grupos por aí levantando apóstolos, né? Dizendo que tem apóstolos, mas os apóstolos não tiveram sucessores, eles não levantaram homens para substituí-los depois, porque havia ali um processo, né, para a própria questão de ser apóstolo. Um apóstolo, na verdade, ele precisava ter visto Cristo ressurreto, precisava fazer parte ali daquele grupo. Ele precisava ter tido comunhão com Cristo, pessoal, direta. Ele precisava ter sido chamado pelo próprio Cristo. Então, assim, só houveram esses que foram chamados. Hoje em dia não existe. Os apóstolos, eles receberam poder especial para fazerem milagres naquela época, né? Era uma das marcas ali da sua credencial como apóstolo também. Eles tinham esse poder que Deus deixou com eles, né? E o apóstolo foi restrito aos 12, como eu falei, e Paulo foi ali o último chamado, e então não há mais apóstolos hoje. Então a nomeação indiscriminada hoje que existe por aí afora é errado, né? É antibíblico, contra as escrituras. E a gente pode ver também, Ronaldo, uma coisa que eu achei bem interessante, né? Estudando a respeito disso, o grupo que Jesus chamou, ele é extremamente heterogêneo, né? Não era um grupo assim de pessoas que tinham a mesma mentalidade, não vieram todos do mesmo lugar. A própria realidade social deles era distinta, né? Alguns tinham posses, outros eram simples pescadores, mas Jesus chamou esse grupo, né, para segui-lo. E eles tinham características idênticas ali, mas no sentido de aceitar esse chamado, né? Todos eles, ao ouvir o chamado de Jesus, eles ouviram, entenderam e aceitaram esse chamado. Eles tinham personalidades diferentes, habilidades diferentes, temperamentos diferentes, e mesmo assim eles continuavam juntos. Havia no grupo ali, né, a gente pode tirar desde de um empregado de Roma, que era, no caso de Levi, e também Mateus, né, que era empregado de Roma, mas a gente tinha também aquele nacionalista, que era Simão, o Zelote, que ele fazia parte ali daquele grupo, que inclusive os Zelotes, eles tinham um objetivo de fazer uma insurreição ali contra Roma, né, uma luta contra Roma para tomar o poder. Então você pensa, como é que Jesus juntou pessoas aparentemente antagônicas no mesmo grupo para participar de um mesmo trabalho, né?
ele, na verdade, a gente pode entender que esse grupo ele aprendeu a viver sob o senhorio de Cristo e tornou-se uma bênção para o mundo. Eu acho que isso muitas vezes falta hoje em dia, né? A gente encontra nas nossas igrejas pessoas com pensamentos distintos e a gente vê até intriga, né, problema entre os membros, mas o que muitas vezes falta é isso, é entender que, na verdade, o chamado é para exercer aí a obediência a esse senhorio de Cristo. Então, quando a nossa igreja... Oi? Não, pode continuar. Não, só para fechar, quando a nossa igreja tiver essa noção de que é Cristo quem comanda, é para Ele, por Ele e para Ele que a igreja existe, que o nosso trabalho existe, que o ministério de cada um de nós existe, que o chamado que a gente tem existe, é para servir a Ele, então nossas diferenças não vão fazer diferença. É aquilo que nos distingue em termos de ideologia, de pensamento, do que quer que seja, vai deixar de existir, porque todos teremos a mentalidade de servir a Cristo naquilo que Ele espera de nós. Eu queria destacar com esse chamado, primeiro que Jesus já estava andando com essas pessoas, então ele já os conhecia, né? Segundo, o texto vai dizer que ele passou a noite toda orando a Deus. Dá uma ideia de perseverança. Ele deve ter colocado esses 12 nomes diante do Pai para escutar o Pai, a orientação do Pai, o que é que são esses 12, essa confirmação para esse chamado. Mesmo tendo um que iria traí-lo, que ele já sabia, porque na realidade também tinha um propósito de Deus nisso, para que todos os fatos fossem consumados. A questão das diferenças entre as pessoas, todos nós somos diferentes, não é verdade, se você destacou muito bem, mas nós podemos conviver muito bem quando sobre o senhorio de Jesus em amor, e quando os objetivos realmente forem convergentes. Mesmo pessoas diferentes, se tiverem o mesmo objetivo que teve Jesus, elas poderão conviver com suas diferenças e essas diferenças acrescentar ao trabalho e não separar. Eu acho que isso se torna bem importante para os dias de hoje, como você destacou. Perfeito. A própria questão do conhecimento individual de cada um, né, das suas habilidades ali, a soma do esforço de cada um deles, na verdade, só potencializava aquele serviço, aquilo a que Deus tinha separado, né, Jesus tinha separado aquele grupo para servir, né? Então, hoje em dia, a gente também encontra isso na igreja, pessoas com capacidades distintas, habilidades distintas, trabalhando em prol do reino. A verdade é essa, né? Que quando a gente tiver essa ideia da soberania de Jesus na nossa vida, como eu falei, aquilo que nos distingue em termos de pensamento, enfim, de ideia, de condição de vida, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque o único objetivo é servir ao reino. E aí a gente continuando, né, a gente vai ver agora do 17 ao 19, e vai falar um pouquinho sobre a questão eu vou ler de novo aqui para que a gente possa falar sobre ele. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Né? A gente vai ver aqui o momento que Jesus desce ali do monte com os seus apóstolos, né? Recém-investidos ali, e encontra numa planície muitos discípulos, né? E grande multidão de povo que procurava a Cristo para as mais variadas coisas, né? Seja por curiosidade, seja por já saber da questão das curas, né? dos milagres, e eles vinham de todos os lugares, né? Judéia, Jerusalém, litoral de Tiro e Sidom, como o texto diz. Essas pessoas estavam ali ávidas, né, sedentas por ouvir Jesus e com suas necessidades ali individuais de serem curadas e etc. E todos procuravam tocá-lo, como o texto diz, porque dele saía poder. Mas o que é interessante a gente ver desse texto é a questão de que Jesus curou a todos, inclusive também aqueles que tinham espíritos imundos, né? Jesus os libertou e os atormentava. Mas Lucas, ele faz essa conexão interessante mais uma vez entre a oração e o poder de curar, né? Porque Jesus passou a noite toda orando e ao descer do monte, dele saía poder. Então, assim,
existe essa necessidade que é apontada diretamente, né? Lucas repete isso mais de uma vez, sobre a questão da necessidade da oração, do tempo de comunhão com Deus para a prática, qualquer ela que seja. Nesse caso, Cristo aqui desceu para estar diante da multidão, mas ele reservou ali, antes desse momento, também um tempo para estar ali, separado com Deus, em comunhão com Deus. Então, o poder, a gente pode entender que tudo aquilo que a gente faz não é por nossa força, é exatamente por esse exemplo, mas por aquilo que a gente consegue através de uma comunhão com Deus. Então, independente do nosso serviço na igreja, daquilo que a gente for chamado para fazer no mundo, nada é pela nossa força, né? Tudo vem ali da comunhão e daquilo que Deus faz através de nós. Ontem até na pregação ali da juventude, no culto da juventude, o pastor André falou isso aí que é interessante, né? Porque todas as bênçãos que a gente recebe de Deus, elas não são para parar em nós, elas são para fluir através de nós. Então, a gente é abençoado para que outras pessoas sejam abençoadas através de nós. Porque esse é o ministério, na verdade, que assim, da vinda de Jesus e o que ele quis trazer para nós. Na verdade, o que importa é o próximo, que a gente seja pelo próximo. Então, Deus age através de nós como instrumentos em suas mãos. E é dessa forma também, nesse nosso tempo em oração, em comunhão com Deus, até para ouvir e saber aquilo que Deus espera de nós, né? E através de nós flui dessa forma o poder de Deus para que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente tem necessidade de fazer ou que Deus espera que nós façamos. E esse é um dos pontos, acho que, principais dessa questão do estudo de Lucas ou do que ele percebe, é essa importância dada à oração. Jorge, só para a gente sistematizar um pouquinho aqui, primeiro, do verso 12, a questão da oração, que Jesus foi para o monte orar. O poder não está no monte, sim, para quem se ora, né? Jesus apenas, como ele mesmo ensinou, dizendo que quando nós fôssemos orar, fôssemos para os nossos aposentos e em secreto orássemos ao Pai. Na realidade, é um momento de contrição, é um momento de encontro, é um momento onde a gente fala e recebe do Senhor suas devidas orientações. Eu acho isso importante ser destacado. A outra coisa é que o texto também fala no verso 13, que ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12. Existiam outros que ali estavam. Esses 12 foram chamados tiveram um chamado especial para se juntar ao grupo mais próximo, para serem preparados e enviados. Os 12, inclusive, têm um significado muito especial. No Antigo Testamento, representava as 12 tribos de Israel. Os 12, então, 12 apóstolos fazem essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Inclusive, mesmo depois da saída do Judas, eles continuavam, a gente pode olhar nos textos de Atos, continuavam sendo chamados dos 12. Né? São as 12 colunas que representam as portas, os alicerces da proclamação desse evangelho para todo mundo. Uma outra coisa que a gente precisa destacar nesse chamado é que os que não foram chamados para estar entre os 12 também têm suas funções no reino. Eles não foram chamados para aquele trabalho especial, mas não deixam de ter funções no reino. E também não deve haver milindre, porque um foi chamado para uma função especial e outro não, porque o Espírito Santo nos leva cada um para o devido lugar, para que nós possamos ser realmente muito mais efetivos naquele trabalho que prestamos ao Senhor. Então, ninguém precisa querer o lugar que foi designado para o outro, porque se nós deixarmos o Espírito nos levar para o lugar que Ele quer, nós nos satisfaremos fazendo a obra do Senhor. A outra coisa que é importante também, que eu acho importante destacar, é que os 12 continuaram a fazer essa proclamação. Como eu falei, os outros discípulos continuaram sendo ensinados e foram destacados cada um para algum lugar. Depois a gente vai ver pela operação do Espírito em Atos, quantas pessoas vão participando desse crescimento do reino. E isso é um privilégio que nós devemos ter em conta. Por isso, a todos aqueles que foram chamados e salvos em Jesus, eu entendo que precisam se apresentar ao trabalho do Senhor. Para que, assim, recebendo as bênçãos, seja um canal de bênção, como você destacou agora há pouco. Né? Isso eu acho que é uma coisa extremamente importante.
A outra coisa é que as 3 classes de pessoas que a gente vê aqui, 17 a 19, que são os apóstolos, os discípulos e uma grande multidão. Jesus não fez acepção de pessoas. Numa grande multidão tem gente de todas as formas, de todos os lugares, e ele não faz acepção de pessoas. Todos vinham com o intuito de receber algo de Jesus, e isso é importante. Mas o importante também é que a gente destaque que, para receber bênçãos do Senhor, nós precisamos nos aproximar dele. E aqui é um chamado para nos aproximar, tanto aqueles que já foram salvos e conhecem a Jesus, como aqueles que ainda não foram salvos. Nós precisamos nos aproximar do Senhor para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas em nós e através de nós também para outras pessoas. Então é um trabalho que é contínuo e é um trabalho que envolve todos de coração, com a entrega do espírito e do coração ao Senhor. Eu acho que é importante a gente destacar, porque isso não serviu só nesse momento aqui dos apóstolos, isso também deve ser uma realidade hoje no nosso viver diário como igreja, para proclamar esse evangelho de salvação a tantas outras pessoas que precisam. Exatamente. Essa questão do tocar é muito interessante, né? Porque realmente para você tocar na pessoa, você tem que estar próximo o suficiente para isso. Naquela época, né, Jesus, a gente fala aqui de um toque físico mesmo, mas hoje a gente consegue tocar em Cristo através da oração, através do nosso tempo devocional, através de comunhão com Ele. Então a gente precisa também ter essa noção de que a gente pode ter os anseios do nosso coração atendido, ouvido por Deus, mas a gente precisa buscá-lo de fato. Eu estava lendo também já uma passagem sobre aquela questão em Lucas mesmo, sobre a oração e o pedido, né, a insistência no pedido, que é aquele amigo que vai de madrugada e pede o pão. E ali é interessante porque a gente vê a necessidade da insistência. Não é que Deus não escute a oração, não é que Deus esteja ali de portas fechadas, mas é porque Ele espera que a gente esteja realmente insistindo, até para que a gente possa, dentro da nossa oração, meditar sobre a importância daquilo que a gente está pedindo. Porque muitas vezes a gente pede de forma errada. Mas se a gente dedicar um tempo a entender o que é que eu estou pedindo alguma coisa realmente para servir para o reino, ou eu estou pedindo alguma coisa para satisfazer os meus desejos egoístas, né, de querer fazer parte de alguma coisa, ou querer ser alguma coisa. Então há a importância não só das bênçãos que Deus vai colocar em nossas vidas para que a gente possa, através dessas bênçãos, abençoar outras pessoas ou levar isso aí para outras pessoas, mas que a gente entenda também o que é que de fato a gente está buscando de Deus, né? Onde é que está o nosso coração de verdade? E eu acho que talvez seja por esse motivo, a gente não sabe, porque a Bíblia ela não nos diz o porquê desses 12 terem sido escolhidos, dentre tantos outros, mas eu creio que há algo em relação ao coração deles e a disposição em servir, na disponibilidade de estar ali diante de Deus para ser instrumento dele, onde quer que ele queira, até porque a gente viu no exemplo anterior, né, no nosso estudo passado, já o princípio ali de uma perseguição, Jesus na sinagoga e ali os fariseus tentando encontrar um jeito de matá-lo. Então os discípulos, aqueles que andavam mais próximos com ele, sabiam que estavam caminhando para uma situação de perigo. Então, assim, eles decidiram seguir a Jesus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do medo, mesmo diante das incertezas, mas eles ouviram aquilo e tiveram pela fé. Ali também foi pela fé que eles entenderam que o melhor era ouvir a Cristo e segui-lo. E hoje a gente precisa também ter essa consciência, né? De que, principalmente hoje, né? Porque naquela época eles tinham convívio pessoal ali de Cristo. Mas hoje a gente também é chamado da mesma forma. E é pela fé que a gente precisa entender que se a gente é chamado a Cristo para servi-lo, é porque Ele vai cuidar de todas as coisas aí nesse nosso caminho, né? No nosso serviço. Então, acho que isso também a gente tem que ter em mente, também a disponibilidade e a disposição desses discípulos, o que é interessante também a gente destacar, né? Não só a parte do Jesus ser chamado, mas aqueles que foram chamados por Jesus, a forma que eles ouviram, né? Muitos deles tinham ali sua condição de vida certa, como a gente vê no caso de alguns deles, e mesmo assim eles decidiram abrir mão daquilo e seguir a Cristo, mesmo, como eu falei, diante das incertezas do que seria esse seguir a Cristo. Mas eles reconheceram Ele como mestre e decidiram fazer isso em suas vidas. E hoje o chamado é o mesmo para a gente, né? Como Ronaldo falou,
embora a gente sirva em áreas distintas, em serviços distintos, mas o chamado não é diferente, é o mesmo. Cristo nos chama para servir. E é egoísmo da nossa parte também, a gente ter recebido esse chamado, ter aceitado e passar uma vida passiva, uma vida cristã passiva, né, sem o serviço. Então a gente precisa ter a mesma disponibilidade também que esses discípulos tiveram, de ao ouvir, decidir caminhar nessa direção de servir. Eu acho que isso é bem, assim, esse texto ele traz muito a nossa consciência aí do que a gente precisa fazer após ouvir esse chamado, né? Todos foram chamados ao serviço, né? Quando todos que foram salvos em Cristo Jesus foram chamados ao serviço, embora alguns tenham um chamado especial para uma função diferente, né? Como nós podemos ver em textos de Paulo, um para apóstolos, outro para pastores, outro para mestres, mas independente desse chamado especial, todos salvos em Cristo Jesus não foram salvos só para a sua comunidade, para a sua segurança, sim, mas também para um serviço que engrandeça o reino, que engrandeça o nome do Senhor. Então, estão todos convidados a fazerem parte desse trabalho, e como eu falei anteriormente, é um privilégio fazer isso. É um privilégio. Quando nós realmente nos dedicamos a fazer a obra do Senhor com alegria, com amor, não vendo isso como um sacrifício, mas sim como satisfação, a gente percebe que é um grande privilégio poder servir a esse Rei, a esse Senhor que nos ama tanto, que entregou sua vida por nós. Isso, e a importância da questão do senhorio de Cristo, né? Que o senhorio de Cristo fale mais alto no nosso chamado, independente de qualquer coisa que nos distingue. Que a gente possa entender que todos nós servimos ao mesmo Deus e, independente de qualquer coisa, quando tivermos o foco realmente naquilo que é necessário, a gente vai caminhar muito melhor como igreja, como povo escolhido por Deus, para servi-lo e para que passamos aí pelas nossas habilidades, por aquilo que, aí sim, aquilo que nos distingue em questão de habilidades e potencialidades de cada um, fazer com que o reino de Deus ele avance. Então é esse o propósito de um grupo tão heterogêneo de pessoas que são chamadas por Cristo, né, para que dentro das suas possibilidades, dentro dos lugares onde cada um frequenta, alcança, a gente leve o evangelho para quantas pessoas a gente puder. Então, eu acredito que o estudo de hoje, a gente pode concluir com isso. A gente pode orar agora. Ronaldo, vamos orar para a gente... Sim. Desejando a todos, desde já, uma semana abençoada pelo Senhor, que nós possamos usar tempo para refletir sobre essa palavra, para perguntar a nós mesmos como temos servido ao Senhor, que nos chamou pela sua maravilhosa graça, e reconectarmos com Ele nesses momentos de oração, para que realmente Ele nos prepare e nos envie ao serviço conforme a sua própria vontade. Vamos orar? E orar também, meu irmão, só um detalhe, pelo filho de Mateus que nasceu, né? O João. Sim. Pastor Mateus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais esse momento em que estudamos a Tua Palavra, que ela faça a diferença em nossos corações, que nós, Senhor, com alegria no coração, aceitemos o chamado para o servir-te, Senhor, porque Tu nos tem amado tanto e nos dá a oportunidade de fazermos parte dessa grande obra que fazes, Senhor, neste mundo para a salvação de tantas pessoas. Te pedimos, Senhor, que Tu nos oriente, nos leve cada um ao lugar onde Tu pretendes que nós estejamos, para que assim o nosso trabalho em Ti e por Ti seja eficaz, para que muitas vidas, Senhor, possam Te conhecer e serem salvos pelo Teu nome, pela Tua graça e misericórdia. Ó Senhor, também queremos colocar diante de Ti o João, o pequeno João, que acabou de nascer, filho do pastor Mateus e da Maísa, que Tu, Senhor, desde já trabalhe na vida dessa criança, Senhor, para que na sua fase adulta, conforme o Teu querer, ele dê muitos frutos para o Teu reino. Cuida, supre todas as necessidades do João e de toda a sua família, para que assim, Senhor, ele tenha uma vida tranquila, de paz e de alegria diante de Ti. Ajuda-nos durante essa semana, ajuda-nos também em todas as decisões que precisamos tomar. São muitas coisas que todos nós precisamos fazer e que nós busquemos em Ti a orientação necessária para cada decisão que vamos tomar em nossas vidas. E que as decisões realmente sejam guiadas por Ti,
porque assim, sabemos que, como tua vontade ela é boa, agradável e perfeita, nós estaremos tomando a decisão correta, porque foi orientada por ti mesmo. Dá-nos uma semana de paz, vamos todos hoje ao culto, aqueles que puderem estar presencialmente, que o façam, os que forem fazer através das mídias sociais, que também o façam, mas o façam com contrição, para louvar e engrandecer o teu santo nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana. Deus o abençoe. Vamos agora ao nosso culto, né? Deus abençoe e uma ótima semana para todos vocês. Amém.